noite a todos. Boa noite. Esta semana, eu e Dilamar estivemos em São Paulo e durante a viagem de 10 horas, dá para você conversar muito com Deus, dá para você ver coisas diferentes, Analisando, você começa a sair e começa a ver coisas boas, coisas ruins. Mas nesse período, eu também gosto muito, como eu dirijo, eu gosto muito de buscar essa conexão com Deus. E sempre quando a gente sai é um desafio que a gente só acredita o Senhor é que prepara, não é por nós, é por Ele. Então, e durante a viagem o Senhor falou algumas coisas comigo sobre uma palavra, e que eu nem comentei com a Edilamar sobre essa palavra, e hoje, como era a Glaupe, aí acabou ela falando se eu tinha como fazer essa pregação, eu falei que sim, e eu nem lembrava mais, mas à tarde agora no quarto o Senhor falou, é aquela pregação, é aquilo que eu falei contigo. Se não der o tempo de meia hora, então nós vamos dar continuidade no link do YouTube, para quem não acabar, porque eu não vou diminuir a pregada, o que eu tenho, o que o Senhor quer falar. Eu vou deixar, e se caso não der uma hora, a gente depois no Instagram acompanha no link do YouTube que vai estar gravado. Amém. Senhor Deus poderoso, neste momento, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos direcione em tudo que eu for falar neste momento, que as nossas mentes estejam abertas, ó Pai, aguçadas à voz do Teu Espírito, Senhor, e que a palavra ela seja realmente gravada em nossa alma, em nosso DNA, Senhor, porque sabemos que cantar, que orar e que estudar a Tua palavra faz parte da vida de um cristão verdadeiro, Senhor. E é isso que nós queremos ser, um verdadeiro cristão, Senhor. Por isso, esteja conosco durante toda esta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Nós vamos, é uma passagem muito conhecida, é um texto bíblico muito conhecido, mas que nós vamos, o Senhor me ressaltou em muitos pontos aí. Então nós vamos abrir lá, João 11. Nós vamos falar sobre a morte de Lázaro. Muitos conhecem sobre a morte de Lázaro, muitos conhecem sobre que Jesus ressuscitou Lázaro, mas existe uma profundidade muito maior nisso, mas muito maior, que ela remete à nossa vida de hoje, ela remete a tudo que nós buscamos no Senhor, e que muitas vezes no nosso cotidiano nós passamos batidos, e nós muitas vezes queremos que Deus haja de uma forma que não é para agir naquele momento. Então eu vou fazer uma breve leitura, Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara com os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem ama está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, e é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz neste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo.
Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar? Não é uma pergunta. Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que lhe pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho do Deus que havia de vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse: o mestre está aqui e está chamando você. E ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa, foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus, os que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava ali, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvido em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixe-o ir. Uma história muito conhecida, muito poderosa. Para mim é uma das histórias de Jesus mais poderosas que eu vejo. Nesse ponto aqui, nós temos alguns pontos que o Senhor, na minha viagem, eu não conhecia, eu não lembrava da história no completo, mas o Senhor foi falando algumas coisas que eu nem comentei com a Dila, porque muitas vezes é um pensamento seu, que você acha que é um pensamento, mas é Deus falando com você. E quando aqui colocou assim, olha, nós estamos falando aqui de algo muito miraculoso, muito poderoso. Mas existem alguns processos que a gente enxerga aqui que Deus, ele é muito detalhista em tudo. Mas vamos lá. Quando Maria e Marta, e Lázaro ficou doente, Maria e Marta, né,
que nós já conhecemos, né, que aqui ele até retrata que foi que derramou o óleo naquela outra circunstância, enxugou o cabelo, que também é uma passagem bíblica muito conhecida. Elas mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem ama está doente. Eu gravei essa palavra mandaram, essa pequena palavra. Elas mandaram dar um recado para Jesus. E essa palavra mandaram, quando a palavra diz mandaram, quando ela mandou alguém ir lá correndo falar para Jesus, é porque ela sabia e cria que se Jesus viesse, aquilo poderia ser evitado. Então elas mandaram que alguém fosse lá falar para Jesus que se ele viesse no momento antes da morte, Lázaro não teria morrido. Então o desespero era muito grande delas. Elas criam que Cristo era o Messias enviado, Jesus, Filho de Deus. Sabia que ele tinha o poder de curar. Sabia que ele tinha o poder de evitar uma tragédia. Sabia que ele podia fazer muito. Então elas desesperadamente mandaram. Aqui a palavra diz mandaram, elas não pediram. Mandaram, corre e chama Jesus. O raciocínio humano delas, mesmo dentro de uma esfera espiritual, crendo num homem que podia curar, elas falaram: corre, chama, que ele vai vir e vai dar tempo. Esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui. Que muitas vezes nós vivemos numa crença, só que nós não vivemos numa esfera espiritual. E isso faz toda a diferença para uma vida de um cristão. Nós acreditamos no Cristo, que ele morreu por nós, que ele deu a sua vida por nós, porém nós não acreditamos na esfera espiritual. Nós não conseguimos enxergar a esfera espiritual. E aqui, elas sabiam quem era Jesus, mas elas não acreditavam na esfera espiritual. Elas acreditavam que Jesus poderia chegar no momento oportuno que ele estivesse em vida para curar de uma doença. Porque elas já tinham visto muitas curas de doença. Leprosos e tudo mais. Então elas estavam limitadas no que elas tinham enxergado. Só. Porém, esse foi o desespero delas. Chama, manda, corre, que tem que vir. Porém, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha só a circunstância, o cenário que está sendo montado nesse ponto. Elas mandaram correr lá para vir rápido, porque Jesus elas criam que poderia interromper a doença. Elas nem estavam falando de morte, tá? Elas estavam falando de doença. Elas não estavam nesse ponto. Elas estavam limitando a fé delas na doença só. E elas correm para vir rápido. Jesus, ouvindo toda a situação, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Ué, então, quando ele disse isso, não acabará em morte, porque é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio delas. E ficou lá onde ele estava mais 2 dias. Aqui não diz que o rapaz voltou e falou para Maria que Jesus disse: ó, não vai acabar em morte, fique tranquila, te acalme aí, que ele não vai morrer. Jesus disse isso. O Jesus que elas criam que curava. O Jesus que elas criam que poderia... Se da boca de Jesus Cristo disse: não vai acabar em morte, ótimo, nós esperamos aqui. Só que não foi assim que aconteceu. Ele morreu. Por isso que o Senhor quer que nós aprendemos a viver nessa esfera espiritual. Que não é o que nós vemos, é o que Ele enxerga. O que nós vemos é o que elas estavam vendo aqui. Chama? Não. Se talvez o rapaz tivesse voltado e falado, talvez elas tinham se acalmado. Mas eu acho que não deu tempo nesse processo todo, porque aqui está falando de 3 quilômetros, nós não relata se ele voltou. Mas aqui Jesus disse, aqueles que eles estavam lá, disse assim o seguinte: não vai acabar em morte. Já é uma garantia. Meu Deus, ouvindo isso da boca de Cristo, de Jesus,
não vai acabar em morte? Ufa! Tranquilo, não vai acabar em morte, porque todos criam em Jesus, Filho de Deus, Messias enviado, santo, poderoso. Mas vamos lá. Ficou mais 2 dias lá, e a coisa acontecendo. E Lázaro doente, mas não vai acabar em morte. Depois disse Jesus aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia, depois de 2 dias, vamos voltar para a Judéia. Só que aqui ficou claro que a Judéia era um lugar, uma cidade, que era, como diz, não aceitava Cristo de boa. E disse aqui, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te. E assim mesmo vai voltar para lá? Aqui entra outro ponto. Uma grande massa. Aqui nós estamos falando dos apóstolos, tá? Que criam em Jesus, que conheciam Jesus, que estavam andando com Jesus, que já tinham largado a vida toda deles para andar com esse homem sobre a terra, que criam que Jesus era o poderoso, o Messias enviado. Entretanto, quando eles viram o cenário, volto na esfera espiritual, quando eles viram o cenário, eles falaram, Senhor, mas o Senhor foi quase apedrejado naquela terra, o Senhor vai voltar? Olha só o perigo do cristianismo, quando você vive embasado somente numa crença religiosa. Porque aqui eles estavam vendo Jesus, o Filho do Homem, o Deus Altíssimo na terra, eles criam nisso. Mas eles disseram assim, Jesus, mas o Senhor vai voltar para lá, o Senhor vai ser apedrejado. E, consequentemente, nós também. Jesus respondeu, o dia tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Olha só o que Jesus retornou para eles. Eles não conseguiram entender isso. Tá? Eles não conseguiram entender isso. Ele disse assim, Jesus, vocês não estão andando comigo? Eu sou a luz desse mundo. E se vocês andarem comigo, não tem que temer. Mas até então, Jesus tinha falado para eles que Lázaro não ia morrer. Então, ó a história vindo. Então ele disse o seguinte, vocês não estão andando comigo? Eu sou a luz do mundo. Se vocês andam comigo, não vai acontecer nada, porque vocês estão sobre a luz. E isso reflete para nós. Que muitas vezes nós se deparamos com circunstâncias que nós tivemos na escuridão. E nós não podemos crer só no Cristo que veio, que morreu por nós, que salvou, que tirou nós uma vida de pecado. Eu estou falando isso aqui, é para o nível cristão, tá? Isso daqui não é para evangelismo, para quem não crê em Jesus. Nós estamos falando aqui para pessoas que creem em Jesus, que andam, que se colocam como cristão, porém não acreditam na esfera espiritual. Não acreditam que Jesus é essa esfera espiritual. Jesus é o poder absoluto. Acredita num homem físico que cura cego, que faz paralítico andar, que tirou da tua vida, que te limpou, que tirou você do mundo do pecadão e trouxe você para o mundo cristão. Não é isso que Jesus quer. Ele quer que você ande sob a luz. Porque a luz, quem anda em luz, não tem trevas, não tropeça. Vamos continuar. Depois disso, de dizer isso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Olha só. Aí já chegou a notícia. Quer dizer, chegou a notícia não. Ele já estava sabendo que Lázaro tinha adormecido. Só que vocês estão notando que Jesus está, nesse momento aqui, Jesus está conversando com os apóstolos que estão lá em volta dele. Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Eram discípulos ainda. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Olha só, se ele está dormindo, então ele vai melhorar. Ficou de boa, já deu uma acalmada, a doença já está passando, ele vai melhorar. Já está bem, então ele vai melhorar. E Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente do sono.
volto aqui novamente a falar para vocês. Vivendo um cenário, andando com Cristo, vivendo com Cristo, vendo as coisas que Cristo fez, mas vendo somente um cenário terrestre. A conversa dele, Jesus estava falando numa outra esfera. E eles não conseguiram, mesmo sendo discípulos, eles estavam, e nós, o cristão que está me ouvindo agora, muitas vezes vive igual eles. Jesus falando numa linguagem, o cristão entendendo em outra. Por isso que tem tanta atrocidade nesse mundo cristão, tá? Eu não estou dizendo do mundo ímpio, eu estou falando do mundo cristão. E aí, então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e é para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Olha só isso daqui. Aí Jesus já subiu o nível e fala assim: ele morreu, e eu vou fazer isso para que vocês creiam nesse poder absoluto, que até então eles criam simplesmente no Cristo homem, que estava ali, mas não cria nessa esfera que Jesus andava. E é isso que ele quer para nós, ele quer que nós andamos nessa esfera também. Nós não podemos jamais ver as circunstâncias e se abalar com ela, ou achar ela racionalmente. E aí, então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Já que ele vai, bora junto, vamos também. Nós estamos juntos nesse barco, e muitas vezes nós fazemos isso também. Nós vamos... olha só, eles analisaram, processaram tudo, mas não conseguiram, ainda falando aqui, nesse último, ainda não conseguiram ter a percepção do que Jesus estava falando com eles, que era para forjar a fé deles, forjar eles na espiritualidade deles. Não, bora, já que o nosso mestre está falando, vamos lá, a gente morre com ele também. Jesus, ele queria que eles entendessem o que ele estava falando. Mas eles estavam tão decididos em servir esse homem, tão dedicado a esse homem, que ele falou: bora, vamos também, a gente morre com o Senhor. E Jesus não queria isso. Jesus estava falando numa linguagem e ele estava entendendo em outra linguagem. Isso acontece muito com a gente. Acontece com todo cristão. Jesus fala numa linguagem e nós entendemos de outra linguagem. E não era o que Jesus estava falando, que vamos para lá que vocês vão morrer comigo. Não. Jesus disse: eu vou acordar ele, para que vocês sejam forjados no poder de Deus. Mas até então, Tomé falou: bora lá que nós vamos morrer com o Senhor. E aí foi. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las, isso que nós já tínhamos lido. Quando Marta ouviu que Jesus estava lá, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse então Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus dará tudo o que pedires. Então, o cenário está feito. Lázaro está morto. Elas acreditavam em Jesus, que se ele tivesse chego 2 dias antes, Jesus estava atrasado, tá? Na cabeça de Marta, Jesus estava atrasado nas funções dele de curar. Jesus estava atrasado. E aí, ela simplesmente foi lá dar uma chamada nele. Se o senhor tivesse sido um pouquinho mais rápido, o senhor curava. Limitamos o poder de Deus. É outro ponto chave. Nós limitamos o poder de Deus. Nós travamos achando que Jesus muitas vezes está atrasado. E aqui Marta achou que Jesus estava atrasado. Porque ela deixou claro, se o senhor tivesse chego, ele não teria morrido. Mas tudo que o senhor pedis, como diz aqui ela, no 22, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires.
ela cria em Jesus. Mas existia uma luta dentro dela entre o crer e a ação poderosa de Deus. Existia uma luta. Porque ela falou, mas primeiro, por que ela não falou assim antes? Jesus, eu creio que se o Senhor pedir, ele sai daquela tumba. Não. Primeiro ela colocou o pensamento racional dela. Se o Senhor tivesse chegado 2 dias antes, ele não teria morrido. Esse foi o primeiro ponto que ela falou. Ela não falou assim, Senhor, eu acredito que o Senhor pode fazer ele ressuscitar. Pronto, acabou. Não importa se ele passou 30 dias, se ele só está a caveira lá. Só os ossos. Eu creio no Senhor. Isso é o que Deus quer de nós. Mas ela falou o que primeiro? Se o Senhor tivesse chegado 2 dias, se o Senhor fosse um atrasado, ele não teria morrido. Mas eu creio no Senhor. Então, o que o Senhor pedir, eu acredito. Vamos lá. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Cristão autêntico, gente. Cristão autêntico. Um cristão autêntico no conhecimento da palavra, um cristão autêntico no conhecimento, na crença, mas um cristão que não vive numa esfera espiritual. Um cristão que acredita na ressurreição, ele vai ressuscitar, Senhor, eu sei que vai. Na ressurreição ele vai. A gente sabe disso, o Senhor já ensinou a gente isso. Mas não é isso que Jesus estava falando. O descompasso da palavra de Jesus, da esfera que Jesus queria lá passar para ela, mesmo frente a frente, um na frente do outro, a pessoa não conseguia entender, não conseguia enxergar, absorver o que Jesus estava falando. Ela estava entendendo, sim, ele vai ressuscitar na ressurreição. O Senhor já chegou atrasado, eu acredito no Senhor, e eu acredito que ele vai ressuscitar, porque eu creio na ressurreição que o Senhor nos ensinou. Mas ela nunca, por mais cristã que ela fosse, adorava Jesus e tudo mais, ela não conseguiu chegar no nível, nem ela e nem os discípulos, porque os discípulos, Tomé disse, bora junto que nós vamos morrer com o Senhor. Vamos com o Senhor, nós estamos juntos. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente ande num mundo, numa esfera espiritual, em espírito muito maior do que o que nós estamos vivendo, andando nessa terra. Porque até então toda a conversa aqui está sendo tratada num cenário terrestre. Mesmo vivendo sobre uma fé, mesmo vivendo na crença de Jesus, mas vivendo num cenário terrestre. Tudo que se foi falado até agora nesse momento é um cenário terrestre. Não era simplesmente, nenhum momento aqui, ninguém daqui falou numa esfera espiritual, falou numa crença que Jesus ensinou e cria, mas não conseguia tirar daquilo e transformar aquilo numa verdade, numa realidade. Ele não conseguia processar. E isso, os cristãos fazem muito isso hoje. Não consegue viver, crê em Jesus, crê no poder dele, segue a palavra, nós vamos ressuscitar, nós vamos estar na casa celestial, esse daqui é uma passagem, nós vamos voltar para a nossa casa, tudo isso nós cremos, mas Jesus está dizendo que a gente precisa avançar isso. Nós precisamos chegar nesse mundo, nessa esfera espiritual, que as nossas atitudes realmente têm que ser nessa esfera espiritual, porque nós ficamos presos à religiosidade, a crenças religiosas. É o que os discípulos estavam vivendo, era o que Marta e Maria estavam aqui. Mas vamos lá. Eu sei que o seu irmão Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Mesmo assim, Jesus falando, o problema dela, o que estava instaurado dentro da cabeça dela, que era o problema do irmão dela morto, já estava instaurado ali. Ela não conseguia processar tudo isso que Jesus estava falando. E ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Olha só o descompasso. O descompasso de espiritualidade. Jesus falando uma coisa, ela entendendo outra. E aqui não estava numa conversa fora do cristianismo, aqui estava numa conversa 100% cristã. Eu acredito, Senhor, que o Senhor é o Cristo. Só que Jesus não estava falando isso. Jesus estava tentando fazer com que eles entendessem que tudo aquilo que estava acontecendo era para que eles crescessem no espiritual.
Mesmo. Por isso que nós não podemos ficar presos na fé só. Numa fé, O tempo todo ele está deixando claro que vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Ele está nítido nisso. Só que mesmo assim, eles não conseguem processar, porque até então, Lázaro já está lá dentro da tumba. Está lá. E aí vamos. E ela respondeu, sim, senhor, está aí. E depois disso, foi para casa e chamando à parte, Maria disse, o mestre está aqui, ele está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, ele estava lá de fora ainda, lá, mas estava no lugar onde Marta o encontrou. Quando notaram que ela se levantou, né, daí os judeus saíram e correram achando que ela também estava ali também no cenário físico, não estava assim, o mundo espiritual estava girando e todos assim, ó, uou, tava lá, Marta, Maria tava, vamos lá consolar elas, vamos, vivendo, cristão, tá? Mundo cristão, mas totalmente alheio o que estava acontecendo. Nós estamos vendo aqui, claro, nós estamos vendo de cima, porque nós estamos lendo a palavra, então nós conseguimos enxergar todo esse cenário. Mas lá, quantas vezes nós vivemos o mesmo cenário? O mundo, a esfera espiritual girando, e nós, vamos lá consolar Marta e Maria, porque elas estão coitadinhas, o irmão morreu, aí Jesus chegou, mas... E aí, ao ver chorando Maria, os judeus que acompanharam Jesus, agitou-se no espírito e perturbou-se. Outro ponto interessante. Nesse momento, quando nós falamos que Jesus é Deus e é homem, nesse momento ficou claro que mesmo o Senhor, sabendo de tudo que estava traçado, o roteiro já estava escrito, ele já veio sabendo. A hora que ele se deparou com a circunstância, com Maria, né? Aqui Maria. Não, Marta, né? Aqui. Maria chorando, desespero. Ele simplesmente, agitou-se, porque ali a alma, e perturbou-se até o ponto que ele chorou. Ele chorou porque ele viu aquela circunstância, todo aquele cenário que ele sabia. Viver o cristianismo não é uma coisa tão simples. Porque muitas vezes o cristão ele tem que tomar certas atitudes que vai muitas vezes de frente com outras pessoas. Todo o cenário aqui ele foi montado. Todo o cenário aqui Deus já tinha traçado. Porque por ele, com certeza, quando aqui diz Jesus chorou, talvez nesse momento Jesus poderia ter feito tudo ao inverso. Curado Lázaro e nada desse cenário tivesse acontecido. Mas a missão dele era fazer com que a glória de Deus fosse manifesta de um poder altíssimo. E simplesmente, ele não mudou o percurso por amor. Aqui ficou claro que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Eram pessoas próximas dele. Só que ele não mudou a circunstância para agradar eles. Ele fez o que Deus estava determinado. Ele não mudou o cenário para acalentar e não fazer com que Marta, Maria chorasse. Ou Lázaro ficasse doente, porque a gente não sabe a doença, mas se morrer era uma doença grave. A gente sabe disso. Era uma doença grave. Então a gente não sabe se sofreu, se não sofreu, se estava doente, se não estava. Mas era uma doença grave, porque se ele morreu, é porque o negócio não era uma coisa assim, não era gripe. Mas ele não mudou. E é isso que nós, líderes, nosso ministério, pessoas que estão direcionadas a pessoas, a discípulos, a pessoas que estão olhando você, não mude o cenário para agradar X ou Y. Siga o roteiro que Deus te determinou. E eles todos insistiam na mesma conversa, né? Se tivesse aqui, ele não... Todos, porque na mente deles, como eles estavam vendo um cenário físico, gente, aqui volta a falar, eles criam em Jesus, eles criam que Jesus era o Cristo que poderia curar. Mas eles não conseguiam conceber que ele era o Cristo para ressuscitar com atraso.
E é isso que é o ponto-chave dessa história. Que muitas vezes a gente quer mandar. Eu preciso disso. Jesus, chama lá porque meu irmão está doente e eu preciso que o senhor venha rápido. Porque eu preciso que o senhor cure. Mas eu creio na cura. Mas eu preciso no meu tempo. Rápido, Lázaro, quem tu ama? Quem tu amas. Porque era muita, fez até uma chantagem nesse sentimento emocional. Mas, entenda, nós não podemos mudar o curso. Nós temos que seguir o plano de Deus. O que Deus quer, porque a glória dele era muito maior. E era o que Cristo tinha na mente, era para a glória. Só que ele não saiu contando. Quer dizer, ele tentou contar. Ele tentou explicar que era isso, ele ia ressuscitar. Mas eles viviam no mundo terrestre, mesmo crendo num Deus Altíssimo, mesmo crendo no Cristo que veio à Terra, que era o Messias, eles não conseguiram enxergar o mundo espiritual. Eles não conseguiram entrar na esfera espiritual que Jesus estava. E que muitos cristãos hoje estão mais fora do que tudo. Muitos, eu estou falando aqui para cristãos que estão no naipe aqui, tá? Ó. Que crê na ressurreição, que crê que Jesus pode curar, que crê, só que no tempo dele, não no tempo de Jesus. É no tempo dele. Se ele chegasse 2 dias antes, meu irmão tinha morrido. Então eu creio no Senhor, mas eu queria que fosse do meu jeito, não do seu jeito. Mas vamos lá. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? De novo, falando, batendo em cima da mesma tecla, tentando mostrar para Jesus que ele estava um atraso, que ele estava atrasado, que toda aquela circunstância não era nem para estar acontecendo, porque ele cria, que eles dizem aqui, ó, ele abriu os olhos de cego, não poderia, como diz, vir curar uma doencinha, precisava morrer. Ué, mas que estranho isso, eles não conseguiram, porque eles enxergavam o cenário terrestre. Gente, e quando a gente acorda, todos os dias, a gente precisa cuidar disso. Porque a primeira coisa que a gente vê é o cenário terrestre. Só que a gente tem que ter conexão com o Espírito Santo. Antes de levantar da cama, se conecte com o Espírito Santo. Porque senão você vai ser desses cristãos que vão achar que Jesus é atrasado. Que vão achar que Jesus está fazendo da forma errada. Você vai viver o cotidiano como eles estavam vivendo aqui, achando que Jesus é milagre, é o poder, porém, estava aqui, ó, chegou atrasado, não era para estar acontecendo. Então, é isso que o Senhor está pedindo para nós. Jesus, outra vez, profundamente comovido, porque realmente ele amava Lázaro, Marta e Maria, foi até o sepulcro. Era uma gruta onde uma pedra colocada à entrada. Aí outro ponto que eu marquei também aqui, muito sério. E que foi isso que Deus falou para mim na minha viagem. Tirem a pedra. Porém, gente, não era para a glória de Deus? Não era para a glória dele? Ele não estava querendo manifestar a glória de Deus e o poder absoluto de Deus nisso daí tudo? Ele precisava pedir para tirar a pedra? Ou com o poder absoluto e para impressionar, porque até então aqui, quando nós falamos glória de Deus, era para impressionar, para que todos aqueles ficassem bem forjados quem ele era e para que ele tinha vindo. Ele não poderia ter feito assim, pedra, afasta. Uau, o povo já ia se prostrar. Não, nem só arrastar a pedra o povo já ia. Mas ele estava vindo numa conversa que até então ninguém estava entendendo. Mas ele mesmo assim disse, tirem a pedra. E mesmo assim não entenderam. Aí é esse ponto que eu quero trabalhar em cima das nossas vidas. O cristianismo, ele é feito de movimento, que envolve mundo espiritual com mundo físico. Cristo não é uma divindade que anda sozinho, ele precisa de nós. E nós precisamos estar aptos para ouvir o que ele está fazendo, para entender qual é o roteiro da história que ele está trazendo para nós. Mas aqui ele mandou, tirem a pedra, força física. Era uma pedra grande, era uma força física. Mas ele não estava querendo impressionar e fazer tudo para a glória de Deus? É natural, né? Porém,
Não é dessa forma. Aqui eles estavam querendo que ele chegasse antes, tudo mais. Ué, mas ele não estava, como diz, eu volto a falar, ele não estava querendo impressionar, não era fácil assim, ó. A pedra rolasse, o povo... Não, ele pediu, tirem a pedra. Disse Maria, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Até nesse momento, na frente da gruta, ainda o crente, o cristão, não estava crendo. Mas Maria era próxima de Jesus, acreditava em Jesus, tudo, mas não estava crendo. Que poderia, ainda alertou Jesus. Tudo bem, eu entendo que o senhor está com esse, né, comovido com a morte dele, mas ele está podre. Ele está podre. E Jesus mandou tirar a pedra. Isso no ministério, esse tirar a pedra, é nosso, tá? Nós precisamos aprender que nós temos que estar dentro desse cenário espiritual, dentro desse mundo celestial que tem aqui na Terra, onde as coisas estão acontecendo, e nós não estamos enxergando muitas vezes, mas nós temos que estar apto a tirar a pedra. E um ponto interessante, historicamente falando, né, sobre essa questão de Lázaro, quando Jesus fala para tirar a pedra, que Marta fala que está cheirando mal, porque naquela época, como Lázaro e as irmãs eles tinham um grande poder aquisitivo, eles eram considerados ricos, e iria ser uma humilhação a exposição de Lázaro cheirando mal. Então, muitas vezes a gente tem que passar por, como se diz, para humilhação. Aqui Deus, aqui o Senhor está mostrando para nós várias coisas. Que não adianta você tentar achar que vai ser do seu jeito. Que muitas vezes você passa sim por situações para a glória dele, para tratamento. Então, mas o que eu estou falando aqui é no nível. Se aqui todos eles estivessem no mesmo nível que Jesus, eles teriam entendido tudo. Essa história teria diminuído em 2 versículos. Não, quase num capítulo inteiro, falando de uma situação que ele morreu e que era para ressuscitar. Mas foram muitas coisas que foram tratadas aqui. E aí, Jesus disse assim, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Olha só, ainda ele já cria, ele não falou isso por causa dele, ele falou isso por causa dos outros, das pessoas que estavam em volta, que era para crer. Mas quem tirou a pedra não foi Jesus. Quem tirou a pedra foi as pessoas, que eles tinham que dar o passo, pela uma ordem dele. E muitas vezes é isso que nós temos que saber. Nós temos que tirar uma pedra, mesmo que lá dentro a gente tá olhando e falando, tá, mas vai feder, tá podre, mas tire a pedra. Vai dar ruim, mas tira a pedra. Obediência, mesmo muitas vezes não conseguindo ter a visão completa de tudo que vai acontecer. Depois disso, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e pés envolvidos em faixa e linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-o ir. Imagina só, depois de todo esse cenário montado, o desfecho aqui. Como que ficou a cara de Marta, de Maria e de todos aqueles que estavam em volta, que não conseguiram ter a percepção espiritual no que Jesus estava falando. E é isso que eu quero encerrar. Que nós não sejamos, naquela época, não tinha o Espírito Santo, tá, gente? Vamos deixar bem claro. Não tinha o Espírito Santo. Maria, Marta e muitos que estavam ali seguiam uma crença que o que Jesus tinha falado já era uma crer. Para eles eram mais difíceis. Não é igual eu que estava indo para São Paulo fazer um trabalho e o Senhor falando comigo, me levando a alguns pontos para que a minha vida fosse envolta nesse espiritual e não ficasse preso no físico. Foi por isso que ele trouxe isso para mim, essa passagem. Então,
É isso que nós precisamos. Nós, como família, como ministério, e todos aqueles que estão ouvindo, precisam entender que, mesmo que você crê em Jesus, mesmo que você crê na ressurreição, mesmo que você crê que Jesus cura, que Jesus... não basta. Não basta. Você precisa subir o nível, buscar viver uma vida espiritual, buscar entender o processo de Jesus. Aqui nós vemos o processo certinho. Com certeza, a glória de Deus foi manifesta, porque viram um morto podre sair com vida. Mas olha só toda a narrativa que foi criada para chegar nesse ponto aqui. Para chegar num ponto onde Jesus queria só manifestar. Mas mesmo dentro do caminho, o poder de Deus não ultrapassa aquilo que não é determinado. Ele não moveu o físico. Ele moveu uma pessoa. Mas ele não tirou a pedra com o poder dele, que ele tinha poder. Para fazer assim, ó, e a pedra rolar ou explodir. Ou mandar um anjo do céu e o povo ver o anjo do céu descendo, como foi, para a ressurreição, como foi. Que o povo não entendeu. E é isso, uma pedra, não dá para saber o peso, mas era pesada. E o que aconteceu? Simplesmente isso. Jesus, então, são esses limites que nós precisamos. Mas a gente só vai conseguir entender e estar dentro desse cenário e conseguir entender o que Jesus falando se nós vivermos no Espírito. Se nós não andarmos no Espírito, sinto muito, nós vamos ser Marta e Maria e a turmada toda que estava lá. Boiando, literalmente, boiando na circunstância. Porque não entendia, e cobrando Jesus. Se o senhor tivesse chego 2 dias antes, ele não teria morrido. Eu creio que o senhor cura, mas o senhor tinha que ter chego 2 dias antes. Agora já está morto. Tipo assim, eu creio. Não, mas vai ressuscitar. Não, mas no último dia vai ressuscitar. Falando crentice. Literalmente, falando crentice. Não, eu creio na ressurreição. Daqui 2 dias, daqui no final mesmo ele vai ressuscitar. É crentice isso. Para de ser crente desse nível. Cretelho, seja espiritual, seja avante, seja como Jesus é. Eu sei que falando aqui é uma coisa, botando na prática é outra, mas é isso que nós precisamos fazer. E é isso que, se o Senhor trouxe a palavra para nós hoje, é porque é isso que nós precisamos ouvir. Nós precisamos subir o nível. Por mais que a gente ouve, crê, mas muitas vezes a gente... A fé sem obra é morta. Amém? É como se fosse assim, a gente precisa ter a fé para acreditar na vontade de Deus, precisa ter o esforço para tirar a pedra, passar pelo constrangimento do negar-se a si mesmo, do cheiro mau que nós somos, nós pecadores humanos, para podermos ter a ressurreição plena na vida com Cristo. Amém. Filósofo. Amém? Então é isso que... Deu 1 hora? Passou? Passou? Mas está ainda. Tranquilo. Ainda tá. Amém. Então espero que realmente nós possamos realmente ser igual a Jesus aqui. Né? Ser igual a Jesus. E conseguimos, e não ser como Marta, Maria. Não estou nem dizendo ser igual a Lázaro, tá? Lázaro já está numa situação onde eu estou falando Marta e Maria. E os discípulos também ficaram no bolo ali, que também ficaram com cara de ué. Com certeza ficaram com cara de ué. Nós andamos com o homem, nós vivemos com o homem e não conseguimos entender ele. Foi isso, cara de ué. Eles não tiveram outra cara a não ser falar: uau, por que nós pensamos tudo isso? Porque eles, naquele momento, eles andavam com Jesus, Filho de Deus, o Espírito, só que nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala. Então, a nossa situação está um pouco diferente desse cenário aqui. Se você não está vivendo isso, é porque você não está buscando a Deus. Não está vivendo com o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não traz toda essa direção, é porque você não está vivendo. Você está zoomizando aí como um crente. E isso daí não leva ninguém a lugar nenhum. Amém? Amém. Amém. Senhor Deus poderoso, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa palavra, e que realmente possamos, ó Pai, ser imagem e semelhança do nosso Cristo, Senhor. Porque saberemos discernir todos os momentos e todos os pontos da nossa vida, Senhor, na nossa caminhada diária, Pai, na nossa caminhada de trabalho, nossa caminhada familiar. Nós vamos conseguir ter a percepção, não das pessoas que estavam ali à volta, mas da percepção de Jesus Cristo, Senhor. E é isso que nós queremos e é isso que nós buscamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Nos dê uma semana abençoada, Senhor. Uma semana onde realmente andaremos no Espírito. Em nome de Jesus. Amém.